para o exercício pleno do mandato de um parlamentar, a Constituição garante, veja, só os deputados federais, estaduais, os vereadores, e aí para os vereadores existem, e os vereadores são os representantes do Poder Legislativo nos municípios, né? Mais de 5 mil municípios em todo o Brasil. Essa imunidade material é alcançada aos vereadores apenas nos limites do território do município. Em relação a deputados federais, estaduais e senadores da República, todo o território nacional eles possuem essa imunidade material, que é o quê? Mais uma vez, uma irresponsabilidade civil e penal por palavras, votos e opiniões que forem proferidos e que tiverem relação com o exercício do mandato. E aí, quando eu falo em irresponsabilidade penal e civil, eu estou dizendo que eles não podem ser réus em uma ação penal por violação à honra, à imagem, né? E nem numa ação civil, por reparação de danos. Por quê? Porque eles fazem parte do seu trabalho e fazem parte da sua liberdade atuar livremente, mas tem que ter essa relação. Essa é a nossa próxima reportagem. Vamos ver, vamos então? Lá, vamos lá. Exibir? Porque hoje o Supremo vai começar essa análise se o poder público pode ou não ser responsabilizado civilmente pelos danos causados por atos protegidos pela imunidade. A reportagem é do João Pedro Melo. Parágrafo 8º. A medida é um recurso extraordinário de relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso e vai decidir se o poder público pode ser responsabilizado civilmente por danos causados por atos protegidos pela imunidade parlamentar. No caso central, o estado do Ceará questiona um acórdão do TJ que reconheceu a responsabilidade de um dano à imagem e à honra praticados por um deputado estadual em um pronunciamento na Assembleia Legislativa do Estado. No recurso, o Estado sustenta que não pode ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais, porque o ato é amparado pela imunidade material dos parlamentares, em decorrência das opiniões, palavras e votos, como prevê o artigo 53 da Constituição Federal. A expectativa é de que o relator apresente o voto sobre o caso e logo depois os ministros devem acompanhar as sustentações orais dos advogados. No voto que deu, o ministro Luiz Roberto Barroso afirmou que a questão consiste em definir se a inviolabilidade civil e penal assegurada aos parlamentares afasta a responsabilidade civil objetiva do Estado. Ele também destacou que o tema envolve a harmonização entre o dever de reparação civil e a garantia de imunidade material para o exercício do mandato parlamentar, o que evidencia a repercussão geral da matéria sob o ponto de vista econômico, político, social e jurídico, tendo em vista a relevância dos direitos envolvidos em um Estado democrático de direito. Então, o caso concreto é de um deputado estadual que fez comentários contra um juiz. Comentários dentro da Assembleia e depois ele ainda deu entrevista, ele fez publicações. Não se limitou somente àquele momento em que ele estava lá na Assembleia Legislativa. E o que diz a imunidade parlamentar? Pode falar livremente na Assembleia? Pode falar o que quiser? O que diz a imunidade parlamentar, Karina? Aqui o Estado foi condenado a pagar uma indenização ao juiz e recorreu. Exatamente. A imunidade parlamentar prevista na Constituição diz que, veja, ele tem essa liberdade para falar o que ele quiser, mas tem que ter essa relação com o exercício do mandato. E não necessariamente precisa ser apenas no recinto parlamentar. Não tem que ser no ambiente da Câmara, no ambiente da Assembleia Legislativa, no ambiente do Senado Federal. Pode ser numa entrevista de rádio também, pode ser num clube, mas, veja, tudo depende do momento e do contexto em que aquelas palavras e opiniões foram emitidas. Então, essa linha tênue, como eu disse, é que deve ser analisada pelos ministros para saber se ali ele estava falando enquanto parlamentar ou se ele estava falando enquanto cidadão comum, fazendo essa crítica e que ofendeu a esse juiz. E que o Tribunal de Justiça do Ceará acabou entendendo que sim, houve a ofensa e acabou afastando a imunidade parlamentar. Então, o tribunal, veja, ele não afasta a imunidade parlamentar, mas entende que, em razão dela, haveria o dever do Estado, por conta da responsabilidade objetiva prevista no artigo 37 da Constituição, o dever de reparar o dano causado ao juiz por ato de terceiro. Quem terceiro? O deputado do Estado do Ceará,
que estaria acobertado por essa imunidade material. E aí o Estado recorre ao Supremo para dizer assim, Supremo, eu não posso ser condenado a pagar essa fatura porque a Constituição dá ao meu parlamentar a imunidade material. Não pode ser responsabilidade minha. Isso tem que ser resolvido no âmbito da Constituição e não no âmbito da responsabilidade objetiva. Então vem o Estado do Ceará para buscar no Supremo uma interpretação que lhe seja favorável para afastar essa condenação e o pagamento dessa indenização por danos morais, em que o juiz ganhou em primeira e em segunda instância. A gente está falando aqui do deputado estadual que falou, fez ofensas, criticou um juiz. Mas fica parecendo que a imunidade parlamentar é só usada para fazer esse tipo de coisa. Mas não, a imunidade parlamentar foi criada com o propósito também de garantir a liberdade, de se falar o que tem que ser dito ali diante em frente quando está ocorrendo uma sessão, né? Para ele ter... Tem que dar os dois lados também, né? Tem um objetivo essa imunidade. Eu costumo dizer, Flávia, toda vez que eu vou dar aula sobre imunidade parlamentar, e principalmente a imunidade material, eu me lembro do caso do Mensalão, que foi julgado aqui na ação penal 470, em 2010. Todo o desenvolvimento, todas as investigações que levaram à denúncia de pelo menos 40 pessoas aqui no Supremo para responder à ação penal 470, se deu em razão da imunidade parlamentar que Roberto Jefferson, deputado federal à época, tinha. Porque não tivesse ele a imunidade parlamentar, ele jamais teria dito que muitas pessoas no Congresso recebiam mesadas para votar os projetos do governo junto com o Executivo. Porque se eu, Karina, que não tenho imunidade, falo uma coisa dessa, eu tenho que provar. Sim. E o parlamentar, ele não precisa provar, ele só disse assim, tem muita gente aqui que recebe essa mesada, que é uma forma de corrupção. E muitos foram condenados por corrupção, foram condenados por peculato. E essa imunidade dá essa liberdade para ele expressar isso ali na frente. Exercerem na plenitude o seu mandato. Uma independência na hora de tomar uma decisão, na hora de falar alguma coisa em frente aos outros parlamentares. Então, veja, ele não precisou provar nada. Ele falou assim, ó, só investigar. E aí o Ministério Público entrou em ação e nós tivemos pelo menos 25 pessoas condenadas pelo Supremo nessa ação penal 470, que foi a ação que envolveu toda aquela história do Mensalão. Então, isso em razão da imunidade parlamentar. Não tivesse a imunidade parlamentar, a imunidade material. Porque ao lado da material, Flávia, a gente ainda tem uma imunidade processual. Também em relação à prisão de parlamentares, para processamento desses parlamentares, mas isso a gente deixa para uma outra circunstância, senão a gente confunde o nosso telespectador. Vamos ficar só na imunidade material hoje. Hoje a gente vai ouvir, então, as sustentações orais, porque esse caso é o caso de repercussão geral. Esse caso é interessante por isso. Será usado porque já vimos outras palavras, outras coisas que foram, atos praticados por parlamentares em outras situações, né? Eu me lembro agora de um ministro aqui do Supremo dizendo assim, numa entrevista que ele deu, imagina se a moda pega. Por isso a repercussão geral. Então essa decisão envolvendo um deputado estadual que proferiu essas palavras e que o juiz acabou buscando uma reparação de danos contra o Estado, com base no artigo 37 da Constituição, nessa responsabilidade civil objetiva, pode vir a ensejar outras tantas ações de pessoas ofendidas por parlamentares entrando com ações nesse mesmo sentido. Eu não vou entrar com ação direto contra o parlamentar, porque eu sei que ele tem imunidade, mas eu vou buscar a responsabilidade do Estado para me pagar essa indenização. Então, o Supremo, ao reconhecer a repercussão geral do tema, aqui é um caso de recurso extraordinário, certo? Recurso extraordinário. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Vai poder pacificar todas as ações que estão tramitando nesse mesmo sentido e já vai criar um precedente para ações futuras, se é possível responsabilizar o Estado ou não, em razão da existência dessa imunidade material. E acaba-se, de uma certa forma, fazendo já uma interpretação da Constituição. Tá certo, obrigada, Karina. Outro item previsto na pauta desta quarta-feira é um recurso que trata do pagamento de honorários advocatícios em ações trabalhistas movidas pelos sindicatos. As informações com a Marta Ferreira. A Procuradoria-Geral da República foi quem entrou com o recurso